quero começar dizendo o seguinte para vocês: Deus tem um padrão para os seus filhos. Deus tem um padrão para os seus filhos. E este padrão a gente não consegue de uma forma automática. Tem um preço. E não é um preço pequeno. Esse padrão é algo que requer de nossa parte um esforço. Está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O padrão de Deus é este: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. De repente você pode pensar e até dizer, mas esse texto está lá no Velho Testamento. Sim, mas também está no Novo Testamento. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: se pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Embora a gente saiba, de antemão, que não vamos ser santo na essência da palavra. Porque santo na essência da palavra só existe um, o Senhor. Porém, o Senhor requer da gente uma santidade no sentido de que, cada dia que se passe, se cumpra em nós o que está lá em Provérbios. A vida do justo é como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isso significa o quê? Que eu devo ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. Todos nós que somos salvos na pessoa de Jesus, não devemos nos contentar com o presente, devemos nos procurar sempre melhorar para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Também quero dizer que isto não tem nada a ver com a salvação. A salvação é um presente de Deus, não vem de obras, não vem de nós, para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva, é um presente do Senhor, e a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porém, o salvo pela graça, ele tem prazer em satisfazer e em procurar fazer a vontade do Senhor. Amém? Sentado como você está, 1 João capítulo 2. Esse é o padrão de Deus. Primeiro versículo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu ia até falar sobre outro assunto hoje, mas esse texto me questionou muito, falou muito, e eu disse: Senhor, nós vamos nesse texto de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Os filhos de Deus são aqueles que um dia invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. 1 João 2,1 nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está na tela, Fagner? Beleza. Se por acaso tiver alguém que não está com a Bíblia, você pode acompanhar na tela, viu? 1 João 2,1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus espera e Deus nos orienta que a gente não peque. O salvo deve ter uma vida que glorifique a Deus em não pecar. Você pode estar aí pensando, você pode até estar imaginando, mas todo mundo peca. Sim, Deus sabe que todo mundo peca. Deus sabe. E Ele já revelou. No versículo anterior, que é o primeiro, que é o último versículo do capítulo 1, o último, penúltimo, antepenúltimo, o Senhor nos diz no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sim, Deus sabe que todos nós pecamos, mas Ele tem um padrão, e o padrão dele é este: não pequeis. Se o salvo, eu, você ou qualquer um cristão, eu ou você ou qualquer um salvo na pessoa de Jesus, andar deliberadamente em pecado, depois de ter invocado Jesus como Senhor, como Salvador, a gente sabe que a Bíblia nos revela que não seremos condenados. Sim, mas o preço do castigo será grande. Não pense que depois que a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, não haverá consequência. Sim, há uma grande diferença entre pecado e pecado com respeito à consequência.
Há pecado que é fora do corpo, e há pecado que é no corpo. O apóstolo São Paulo nos ensina que aquele que peca contra o seu próprio corpo, aquele que se prostitui, aquele que peca na área sexual, está pecando contra o seu próprio corpo. E a Bíblia, por si só, se explica. Quando a gente lê algumas passagens que nem precisa explicação, a gente já entende. Escute bem, quem quer que seja, que depois de salvo, tem uma vida deliberada em pecado, se prepare para o que vem. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não podemos e nem devemos brincar. Se andarmos deliberadamente no pecado, vamos nos preparar, que a consequência virá. Existem as leis de Deus que estão determinadas, e dentre elas eu posso citar: aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. E esta lei não falha. Como cristão, nós temos Deus que nos revela que julga o seu povo. Não no sentido de condenação ou salvação, mas no sentido de disciplina, de repreensão. Amém? Não esqueçamos que o padrão é este: filhinhos meus, 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, não é para viver pecando, mas se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus, o seu sacrifício é capaz de salvar o mundo inteiro. Agora, não podemos e nem devemos deixar de levar em consideração. Se conhecemos, se temos a sabedoria que Deus nos deu, de conhecer, de ter Jesus como Senhor, como Salvador, e viver deliberadamente, coisas terríveis poderão acontecer. Tipo, Paulo escreve para a igreja de Corinto, e ficou registrado para nós, que um certo jovem cometeu um determinado pecado, e por conta desse pecado, este jovem foi entregue a Satanás para a destruição da sua carne, mas o espírito dele estava salvo no dia do Senhor. Veja que situação: um cristão, um irmão nosso na fé. Também está registrado para exemplo nosso, que um casal chamado Ananias e Safira chegou no templo e mentiu. Mentiu para os apóstolos, mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para a igreja, dizendo algo que não era verídico, e, consequentemente, morreu um. Pouco tempo depois morreu o outro no mesmo dia e foram sepultados. Sabe por quê? Porque Deus os puniu. Estamos aqui como salvos na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Porém, não podemos e não devemos deixar de levar em consideração as advertências de Deus para o seu povo. Estamos hoje numa época onde o evangelho está sendo pregado de uma forma completamente, às vezes, equivocada. Só mostrando o lado bom, o lado bom, o lado bom, o lado bom. O evangelho tem o lado bom? Tem. Mas também tem o outro lado que a gente não pode deixar de levar em consideração. Paulo nos adverte em Romanos 11:22, considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Não podemos esquecer, Deus é bom, amém?
Mas Deus também é severo. Deus é bom, mas Deus também é severo. E aqui está escrito: nós conhecemos a Deus? Eu acredito que sim. Nós conhecemos Jesus? Eu acredito que sim. Se eu fosse perguntar a todos que estão aqui, a resposta seria positiva. Eu sei disso. No versículo 3 de 1 João capítulo 2 está escrito: ora, sabemos que temos conhecimento por isso. Nós sabemos que conhecemos a Deus, nós sabemos que conhecemos o Senhor, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Nós sabemos que conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos, os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas se não houver um esforço de nossa parte, se não houver um querer de nossa parte, se não houver uma dedicação de nossa parte, não vamos chegar lá.